Hoje nós vamos falar sobre a invenção de Hugo Cabret. E eu vou contar uma coisa pra você que você vai rir da minha cara, mas eu nunca li o livro A Invenção de Hugo Cabret, nunca assisti ao filme. Eu sei que tem o filme e eu jurava que esse bendito desse filme era brasileiro. Agora vê, da onde que foi que eu tirei isso? Não é brasileiro. Quem interpreta lá o Hugo Cabret é o Asa Butterfield, que é aquele Watches de Sex Education. E eu não sei porquê, eu achava que era brasileiro. Pode rir da minha cara à vontade enquanto a gente vai para nossa tela de aula. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 38 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 11, na prova branca é a questão 6, na prova rosa é a questão 25 e está na tela para você. Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar a aula de hoje a Tainali Ferreira, que é inscrita do canal, já comentou vários vídeos aí. Eu quero dedicar a aula de hoje para você, Tainali. Espero que eu tenha pronunciado o seu nome direitinho, porque hoje, lembra que você um tempo atrás me perguntou como fazer, ou como que a gente percebe uma opinião implícita num texto? Hoje a gente vai ter uma oportunidade de analisar um texto com opinião implícita também. Eu ainda vou fazer uma aula no canal falando mais sobre opiniões implícitas em texto e como perceber isso, mas hoje vai dar para a gente observar algumas coisas aqui. Vamos ler o texto então. A Invenção de Hugo Cabret. O livro conta a jornada de Hugo Cabret, um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense nos anos 1930. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação, porém, a tarefa que lhe tem uma importância maior é completar a construção de um autômato, uma espécie de robô, deixado a ele pelo pai. Junto de sua mais nova amiga, Isabelle, sobrinha do amargo mercador de brinquedos, Hugo embarca em uma enorme aventura em busca de respostas para suas inúmeras perguntas. Até aqui, a gente tem uma descrição do filme ou do livro, né? Aí tá falando do livro, né? Não é do filme. Tudo bem? Uma descrição do livro de uma forma objetiva. Todas as informações imparciais sobre o livro. Ok? Não tem uma adjetivação sobre o livro, falando que o livro é bom, que o livro é ruim, que o livro é isso. Não, tá só contando o que tem no livro. Simples. Agora vamos entrar em coisas mais subjetivas. Observa a diferença na forma de colocar. O que chama a atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro. Muito bonito, colorido e simbólico. Aí a gente já não tem mais uma coisa objetiva. Tá falando que é bonito. Bonito já é uma visão, já é uma opinião de quem escreveu o texto. Certo? Então, eu posso descrever o livro, a história do livro, sem fazer esse juízo de valor, que o livro é bonito, que o livro é isso, que o livro é aquilo. Quando entra esse juízo de valor, você percebe a pessoa falando assim, tem um visual chamativo, é muito bonito, colorido e simbólico. Se falasse que é colorido e simbólico, estaria objetivo ainda, mas quando fala que é bonito, já vem para o campo da opinião. Porque colorido, todo mundo que vê uma coisa colorida sabe que é colorida. Simbólico, todo mundo que vê uma coisa simbólica com simbologias sabe que é simbólico. Agora, bonito já é uma opinião pessoal. Certo? O que é bonito para mim não é bonito para você. O que chama a atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro. Muito bonito, colorido e simbólico. Brian, além de escrever, o nome do autor é... Deixa eu conferir aqui porque eu tenho salvo aqui. O nome do autor é Brian Selznick. Brian Selznick. Então, o Brian Selznick, além de escrever, ilustrou toda a sua obra.
E são essas mesmas ilustrações que constroem o grande clímax ao redor da leitura. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escuridão das salas de cinema. Os desenhos que estão presentes na maioria das páginas não são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante. Outra coisa, a leitura rápida, qualquer pessoa que lê um livro rápido sabe que é uma leitura rápida. Qualquer pessoa que lê um livro e vê que é experimental, que o autor está experimentando uma coisa nova, sabe que é experimental. Mas falar que é muito interessante já é uma opinião pessoal de alguém. Porque o que é interessante para mim pode não ser interessante para você. Você pode olhar o livro da invenção de Hugo Cabret e achar tipo um saco. E eu posso olhar o livro e achar muito interessante. É opinião. Agora, falar que é rápida e experimental a leitura, aí já não é opinião, aí já é objetivo. Já é uma coisa que não depende do sujeito, já é uma coisa que qualquer pessoa consegue perceber. Ok? Ainda mais se você é amante da história do cinema. Disponível em Canto dos Clássicos, www.cantodosclassicos.com, acesso em 1º de dezembro de 2017, adaptado. Muito bem, então. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender à função social de... Qual que é o gênero literário? O gênero literário. Qual que é o gênero textual desse texto? Esse texto é uma resenha crítica de um livro. É uma resenha crítica. Ele tem um resumo da obra com opiniões de quem leu a obra, de quem viu a obra e está fazendo essa resenha. A resenha nada mais é do que um resumo que traz opiniões dentro de si, dentro desse resumo. E aí, eu já mostrei aí algumas coisas que determinam pra gente o que é uma opinião implícita no texto. É quando tem alguma coisa escrita no texto e que pode variar de pessoa para pessoa dependendo da opinião de cada um. Como a gente colocou, falar que a leitura é rápida e experimental não é opinião, é real. Agora, falar que é interessante já é opinião, porque o que é interessante para mim pode não ser para você. Falar que o livro é colorido e simbólico, aí é uma coisa objetiva. Aí qualquer pessoa que olhar lá vai perceber que é colorido e que é simbólico. Mas falar que é bonito já é uma opinião pessoal, porque o que é bonito para mim é diferente, pode ser diferente do que é bonito para você. Agora, por que essas opiniões estão implícitas? Porque a gente vê que são opiniões. Porque são coisas pessoais, são adjetivos muito ligados a quem está lendo. Agora, a gente sabe que é implícito porque se fosse explícito, estaria escrito no texto assim: na minha opinião, o livro é bonito. Na nossa visão, o livro é interessante. Nós acreditamos que o livro é bonito. Eu achei a história interessante. Quando você tem essas expressões que introduzem uma opinião clara, aí a opinião é explícita. Mas quando a opinião está lá no texto, escondida lá, e você percebe que é uma opinião só porque aquele adjetivo que foi usado pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da visão de cada um, aí a opinião é implícita no texto. Beleza? Vamos então ver o que esse texto está pedindo para a gente, o que essa questão pede para a gente. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender à função social de... Está te perguntando o seguinte: qual que é a função social da resenha crítica? A resenha crítica ela serve para quê? Letra A. Explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa? Não, a resenha crítica faz mais do que explicar os acontecimentos. Vamos ler as outras. Letra B. Informar o leitor sobre o conteúdo do livro de modo impessoal. Como a gente viu que tem opiniões implícitas, não é impessoal. Tem uma carga de pessoalidade ou de personalidade de quem escreveu.
As opiniões são de quem escreveu. Então, impessoal não é. Letra... E a resenha crítica não é impessoal. A resenha crítica tem uma opinião sempre. Letra C. Convencer o leitor sobre a tese defendida ao longo da descrição da obra. Convencer o leitor já seria um texto dissertativo argumentativo, alguma coisa assim que quer te trazer para o mesmo ponto de vista da pessoa. Aqui, o autor não quer te convencer daquilo que ele está falando lá. Ele quer te instigar a ler o livro. Então, não tem um convencimento da tese defendida. Ele não quer te convencer que o autor faz isso, que o autor faz aquilo. Certo? Letra D. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. Sim, tem uma avaliação do livro e tem uma síntese do livro, tem um resumo do livro, só que esse resumo é crítico e esse resumo crítico, por ser crítico, traz uma avaliação que nesse caso foi positiva, mas que poderia ter sido negativa também, que não faria a menor diferença, continuaria sendo uma resenha crítica. Então, a gente tem uma resenha crítica e a função social dela é oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. Letra D está correta. E agora você consegue perceber a diferença entre a D e a A, porque na A era explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Mas o texto que está aí, ele não explica só. Ele tem uma opinião. Ele traz uma avaliação e a avaliação vai muito além da explicação. A pessoa poderia simplesmente ter contado, resumido a história. Pronto, seria um resumo de livro. Resumiu a história toda do livro. Mas tem opiniões sobre o livro, sobre o autor, sobre a forma de fazer, sobre a capa, sobre tudo. Como tem essas opiniões embutidas aí, ele deixa de ser uma explicação nua e crua para passar a ser uma avaliação, uma síntese avaliativa. Então a letra A está incorreta. Letra E. Divulgar para o leitor a obra cuja temática interessa a um grande público. Primeiro que não dá para falar que a temática interessa a um grande público, porque cada público gosta de coisas diferentes. Divulgar para o leitor não dá para falar também, porque divulgar é o quê? Divulgar, a gente estaria aí trabalhando no mesmo sentido da letra A. O texto faz muito mais do que contar a obra, do que divulgar a obra. Ele traz uma avaliação. Divulgar é função de anúncio, de qualquer coisa do tipo, né? De um trailer no cinema. Mas esse é uma resenha crítica. Esse texto é uma resenha crítica que não está trazendo uma divulgação para o leitor de uma obra cuja temática interessa a um grande público. Se a gente tivesse uma propaganda na televisão do livro, ou no caso do filme do Hugo Cabré, o trailer no cinema, quando você está vendo um outro filme, um trailer lá no cinema, beleza. Mas só esse texto aí não é uma divulgação de forma nenhuma. Muito bem, então vamos riscar a letra E, sobrou pra gente, obviamente, a letra D, que está correta, e é isso, bora fechar. Eu espero que tenha ficado um pouco claro também como que essas opiniões implícitas são colocadas nos textos, principalmente nas resenhas críticas. E você que está fazendo o Enem, você está tentando buscar sua vaga no ensino superior, e no ensino superior pode se acostumar que você vai ter que fazer resenha crítica de artigo. É batata. Todo curso superior pede uma resenha crítica de algum artigo pelo menos uma vez. E vai ser no começo do curso, viu? Deve ser no primeiro período do curso, você já vai ter que fazer. É isso aí. Então, já aprende aí como que você coloca essas opiniões implícitas no texto, já verifica aí e procure. Tem muitos sites que fazem avaliações críticas assim de livros e de filmes. Procura para você ler e começar a perceber esse tipo de coisa. Em breve eu vou fazer uma aula aí só falando sobre isso e vou trazer alguns exemplos de resenhas críticas para a gente ver onde é que estão as críticas implícitas ou explícitas, mas é muito mais comum serem implícitas, as obras aí que foram analisadas, resumidas e criticadas e avaliadas. Muito bem. Clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2021, segunda aplicação, montão de aula, todas as questões da questão 6
até a questão 45 e algumas questões extras presentes em outras provas. Vai estar tudo para você aí na playlist. E aproveita, se você não se inscreveu ainda no canal, se você está chegando pela primeira vez hoje, ou pela segunda, pela terceira, pela quarta, ainda não se inscreveu, a hora é agora. Clica aí no botão vermelho que vai ter logo abaixo do vídeo. Aproveita aí, ativa as notificações que todo dia você recebe uma aula nova no seu telefone aí pipocando para você. Por hoje é isso, um beijo. A recomendação para o seu fim de semana é assistir ao filme A Invenção de Hugo Cabret. Eu vou assistir também. E, se você quiser também, leia o livro, ok? Aliás, leia o livro, né? Leitura sempre acrescenta muito. Eu tô falando do filme porque, por causa da minha derrapada lá histórica da vida de achar que era filme nacional. Ê, cabeça. Vou assistir também. Espero que eu goste. Ó, vamos combinar então? Eu assisto daqui, você assiste daí? Vamos assistir o filme e se você quiser ler o livro, você leia também. Fui. Tchau. Tô falando demais. Fui. Até a próxima.